que vocês acham que esse ativo AS Brasil tem que outros ativos não têm? Perfeito. Veja, Vitor. Você quer fazer a primeira pergunta? Vamos. Vitão? A primeira pergunta ela é talvez um pouco espiritual. A Auren era um case que era interpretado como uma geradora pura, 100% renovável, portfólio bem contratado, fluxo de caixa constante e muito interpretada também como uma pagadora de dividendo. A ideia de vocês participarem de leilões de transmissão ou de geração, eventualmente fazer uma aquisição, era imaginada. Entretanto, vocês olham ali para os ativos da AES e dão quase que um all-in, digamos assim. Não all-in, mas enfim, estão usando a estrutura da empresa para fazer essa incorporação. Eu queria entender por que vocês preferiram olhar para a AES Brasil como um todo e não para ativos menores, né? E assim, o que vocês acham que esse ativo AES Brasil tem que outros ativos não têm? Perfeito. Veja, Vitor, desde que a gente incorporou a Auren, constituiu a Auren, né, nesse desenho que temos hoje, há 2 anos atrás, um pouquinho mais de 2 anos atrás, você vai se recordar, a gente nunca escondeu do mercado o interesse em crescer também inorganicamente, né? Também através de aquisições, de M&A. E nesses 2 anos olhamos muito. A gente monitorou de muito perto o mercado, a gente fez algum investimento em equipe, em dedicação, em tempo, participamos de vários processos de aquisições menores, maiores, transformacionais como essa de agora também, algumas outras, né? Posso te dizer com muita segurança, nesses últimos 2 anos, a gente não encontrou nada, e não me refiro só ao porte, não. A gente não encontrou nada que fosse tão interessante e tão rentável em termos de retorno do que essa combinação de negócios com a AES. E o que isso difere, eventualmente, de deals menores, né, de transações menores? A gente olhou nesses últimos 2 anos, a gente olhou algumas transações menores, que representavam, por exemplo, a compra de algumas hidrelétricas isoladamente, ou a compra de alguns parques renováveis, eólico solar, ou uma combinação deles menor, ou algo que o valha, né? Mas quase sempre, quando você está olhando uma coisa menor, não necessariamente reúne os vários atributos juntos que essa transação reúne. Por exemplo, tem espaço para uma melhora razoável, e a gente pode falar disso mais tarde, do ponto de vista operacional desses ativos. Muitas vezes, isoladamente, você olha ativos num outro estágio de maturidade do ponto de vista de performance operacional, né? Em outros casos, você compra ativos renováveis, às vezes, que não permitem uma otimização fiscal. Pelos ativos já virem com base em lucro presumido, por exemplo, não te permite acelerar créditos fiscais, que a gente tem na CESP, por exemplo, uma subsidiária da Auren importante, e outros quesitos, né? Esta constituição dessa companhia, e nós faremos isso com enorme responsabilidade sempre, e será uma combinação de negócios dos 2 lados, mas ela enseja, ela proporciona uma redução, uma sinergia também corporativa importante. Muitas vezes, ativos isoladamente, você não tem esse tipo de sinergia, porque às vezes vem o ativo standalone, você só paga por ele, né? Nesse caso, o que a gente compra, além dos bons ativos, é a possibilidade de uma sinergia operacional e corporativa muito significativa. Então, essa transação, essa combinação reúne vários atributos, uma soma de sinergias que faz com que o retorno seja sensivelmente maior, diferente de deals isolados, de deals menores isolados. Tá. Já que posso fazer? Pode. Já que você já deu o gancho das sinergias, eu vou perguntar exatamente sobre isso. Vocês anunciaram lá na apresentação corporativa uma sinergia esperada de 1,2 bi. Geralmente, assim, muita coisa já é um pouco óbvio, né? Quando você imaginar as 2 empresas estão se fusionando, estão sendo incorporadas, etc., vai ter ali alguma questão de corte de custo. Você comentou da apropriação de créditos tributários, e dentro disso eu imagino que esteja esse 1,2 bi. Pois bem, o que o investidor dessa nova empresa pode esperar para além disso? Eu lembro que no conference call que você fez com os analistas institucionais, você comenta a ideia de melhoria de parques da AES Brasil. Eu queria entender também se dentro desses 1,2 bi os créditos tributários já estão dentro,
desses 1,2 bi e o que a gente pode esperar que ainda não está sendo considerado dentro desses pontos, ou seja, o que vocês podem melhorar para além desse primeiro estalo, para além desse primeiro número que é apresentado para o mercado? Perfeito. O 1,2 bi que você bem fez referência, ele se refere ao valor presente da apropriação das sinergias corporativas. Ou seja, só o custo do funcionário, digamos assim. Não é só funcionários dos dois lados, né? Seja da AES, seja da Auren, né? Mas envolve, por exemplo, contratos de serviços que podem ser otimizados, contratação de materiais que certamente serão otimizados à medida em que a gente opere mesmo os clusters de geração. A gente tem parques próximos, né? Em mesmas regiões, né? Você tem vários ganhos em materiais, serviços, além de pessoas, nessa sinergia. Mas, basicamente, é a sinergia corporativa dessa operação, né? Onde a gente passou uma primeira sensibilidade, e o que não significa dizer que não dê para fazer melhor do que isso, de economias de algo próximo de 125 milhões de reais ano, né? Me refiro a essa primeira etapa das sinergias, que são as sinergias corporativas, né? Essas duas empresas, elas têm já hoje muito bom porte, antes da combinação de negócios, né? E têm seus conselhos de administração constituídos, têm seus presidentes e C-level constituídos, têm as várias áreas corporativas organizadas, comercialização de energia, né? Tudo isso pode ser muito otimizado, né? Tudo isso pode ser, obviamente, operado e feito de uma forma relativamente rápida, né? Mas esse é um primeiro bloco de sinergia importante. Tem um segundo bloco de sinergia importante, que é a operacional, né? A gente hoje, assim como a AES, nós hoje na Auren já operamos um parque eólico significativo, né? Dentro do eólico, e a gente também articulou isso naquele momento, Vitor, você vai lembrar do anúncio da transação, a continuidade, levarmos a cabo a continuidade de um trabalho que a AES já começou, a bem da verdade, e a gente quer acelerar, de ganhos de disponibilidade dos ativos, sobretudo eólicos, né? Quando você compara a disponibilidade dos ativos, eu já estou ponderando pela capacidade, pela garantia física de cada projeto, né? Mas quando você compara disponibilidade, o portfólio da AES hoje tem hoje me refiro aos números de 23 públicos, eles têm uma disponibilidade média na casa de 88,5% de disponibilidade. O que é a disponibilidade, né? Das 24 horas do dia, dos 365 dias de um ano, é o percentual de horas em que aquele parque ficou disponível para a geração, né? Não estou dizendo que a gente vai conseguir convergir para os 97% de disponibilidade, que é um benchmark de que a Auren opera. Eu acho que em alguns casos não é viável esse tipo de convergência, mas dá para ganhar, dá para continuar ganhando vários pontos de disponibilidade e são muito preciosos, porque o custo de se operar aquele parque, eu me refiro ao OPEX, ao gasto, às despesas operacionais de operar o parque já está lá. Se ele tem uma disponibilidade de 88,5%, se ele tem uma disponibilidade de 93%, 94%, o custo já está dado, o custo é essencialmente aquele, né? Você agrega receita numa mesma base de gera custo. mais valor, né? É margem na veia. É uma sinergia, entre aspas, de receita. Eu sei que isso não existe, mas eu estou inventando aqui uma expressão. Você otimizar a receita daqueles parques dado um mesmo custo, né? Isso, no dia 1, pós-closing, estará uma equipe em cooperação com a equipe da AES, que já existe, para a gente ter uma agenda muito focada nesse ganho e que o mercado acompanhe trimestralmente a nossa evolução também nesse quesito, né? Tem uma um terceiro bloco de sinergias, Vitor, e você já fez menção agora há pouco, que são aquelas financeiras tributárias, né? Há dívida nova nessa combinação de negócios, né? Há uma dívida do financiamento da aquisição dessas ações, da parcela caixa da aquisição dessas operações, e ela enseja um tax shield, ela tem um benefício fiscal dessa despesa nova criada, financeira, que hoje não está nem na Auren, nem na AES, é uma despesa nova que entra para essa transação alavancada, assim como a otimização do tax shield, do benefício de despesas financeiras que já existem hoje, mas que podem ser otimizados à medida que os negócios se combinem, à medida que os negócios se juntem, né? Para cada uma dessas sinergias, há um plano de negócio já traçado, há pontos focais de pessoas responsáveis, aqui e na parte da AES, que engajaremos em breve, né? E um tempo de execução, né? E é importante que o mercado, através de iniciativas como a de vocês, identifique esses ganhos potenciais, monitore e nos cobre.
trimestralmente a evolução deles. Tá, então só para entender aqui para o público que está em casa, existe essa sinergia anunciada de 1,2 bi que está relacionado muito ao corporativo, ou seja, a gente está falando de crédito fiscal que não está considerado dentro desse 1,2 bi. Essa sinergia de receita, eu estou colocando aqui entre ganho aspas, operacional. Ganho operacional, que também não está considerado dentro Correto. desses 1,2 bi. O Tax Shield é dessa nova estrutura que também não. Tá. E só para explicar para o público, Tax Shield é o benefício fiscal que você tem ao reduzir o lucro tributável via despesa financeira. Estou só dando uma tradução aí para quem está em casa.